Ei, gente. Ô, Lucas, vamos lá. Então a gente vai falar aqui por que muitos erram no orçamento. Eu não vou ler, não, porque eu quero destrinchar mesmo com a galera. Ó, falta de método, risco ignorado e custo invisível. O nosso primeiro erro aqui é não medir o risco adequadamente, que é esse lance que a gente estava falando. Você tem que visitar a obra. Ó, tem muita gente que peca no orçamento, você sabe por quê? Porque o orçamento ele tem que ser pensado e tem que ser executado de forma certa. Ele chega na obra, ele conversa com o cliente, mas ele nem olha a obra. Ou ele olha assim, superficial. Não estou dizendo aqui que é para a gente levar uma régua de alumínio para olhar se está torto, que às vezes dá vontade de fazer isso, tá, Lucas? Às vezes dá vontade de levar uma régua de alumínio, uma linha, uns quadros. Eu sei que é complicado, mas assim, a gente tem que olhar de fato, cara. A gente tem que olhar tudo ali dentro da obra. Se tem coisas para regularizar, se a gente precisa de ter outra equipe, outro fator importante, se outra equipe precisa acabar antes de a gente chegar, porque o cliente, ele não conhece esses detalhes técnicos, ele só quer que você vá lá e faça o serviço e acaba. Então, assim, é muito importante a gente medir os riscos certinho. Ó. Aqui no nosso slide a gente tem peças grandes e frágeis, que é o manuseio. Ô, Lucas, eu vou sair um pouquinho fora do orçamento, mas as pessoas precisam, vou aproveitar aqui essa quantidade de profissional que está aqui, que as pessoas precisam saber disso. Olha, a gente vê muita coisa na internet, muito conteúdo bom, que a gente precisa ali de mesmo conteúdo legal, mas tem conteúdo, cara, que eu vejo gente carregando lastra, até piso de 1,20 m sozinho. Ó, não tô aqui falando de movimentação, de vender ferramenta não, tá? Apesar de que a gente tem um sistema de movimentação. Mas eu tô falando aqui de risco perigoso. Eu vejo uma pessoa carregando uma lastra aqui, cara. Aí a lastra passa por transporte, por vai saber o que, sei lá, no meio do caminho. Essa lastra tá trincada, você não vê. Você tá com a lastra aqui, aquela lastra poca. Você pensa bem um problema que você vai arrumar para sua vida se você não acontecer uma coisa pior, né? Por conta de um simples sistema de movimentação. Então, assim, muitas pessoas, olha como eu sou forte. A questão não é essa, a questão não é forte, a questão é de você ter cabeça. Então, muita gente, às vezes, cai nessa cilada pensando nisso. Então, olha, muita atenção no que vocês verem na internet, em termos de segurança, porque é uma coisa muito séria. Não aconteceu com ninguém, graças a Deus, porque a primeira vez que acontecer, você vai ver que isso é um fator muito importante. Mas vamos lá, isso é interessante falar porque isso é medir o risco, isso é medir risco, né? Ó, recortes delicados que aqui pode incluir várias coisas, recorte preciso, 45 graus, muitas coisas. Isso tem que ser mensurado. Esquece metro linear, metro quadrado, e mensura tempo de trabalho. Não vou entrar nisso agora porque a gente tem uma tabelinha muito legal para mostrar para vocês, mas mensura isso tudo, viu? Densidade do contrapiso, que é o que a gente está falando, a gente vai chegar, talvez a gente vai ter que mexer. Você quer ver reforma? Reforma que é legal. Reforma que acontece coisas inesperadas que você nunca nem viu, para te falar a verdade. Legal. Então, assim, tem que mensurar demais. Reforma é uma caixinha de surpresa. Se você olhando certo, já é difícil, imagine se você não olhar, só passar o olho, né? O trabalho em altura, que é uma coisa também que a galera acha que é brincadeira, mas não é. Temos que ter segurança de toda forma. E o trabalho em altura, Lucas, para você vai entender legal agora. A galera vai entender, a galera aqui que é tudo azulejista vai entender massa. Ó, trabalho em altura é um trabalho totalmente diferente de um trabalho você no chão. Trabalho em altura requer segurança, cinto, tudo isso que ajuda, mas também atrapalha ali a nossa movimentação, o nosso jeito de trabalhar. A gente talvez não está acostumado com aquilo. E também o jeito de instalar. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E também, mas eu acrescento um valor o metro. Não tem nada a ver também, porque existem várias coisas. Eu mesmo, aqui na minha cidade, passou de 3 metros, tem que ser fixado com chumbador. Então, assim, isso é muito importante. Não vou entrar, porque é assunto para outra live também sobre isso. Mas, assim, olha para você ver como que é complexo, como que as coisas são tão complexas, do que você chegar e falar, olha, eu cobro R$ 80. Qual é o valor do seu metro? R$ 80. Então, vamos bater na tecla. Não, metro não existe. Vamos lá. Esquecer os consumíveis acessíveis. Ó, esses consumíveis, eu tenho um formato de orçamento que é o seguinte, talvez muita gente aqui não é assim, isso também é assunto para outra live, mas para pessoas entenderem. O meu orçamento,
ele está incluso disco, abrasivo, serra-copo, disco, né? Abrilho d'água. Está incluso niveladores e espaçadores. Está incluso equipamentos de EPI. Aqui tem uns negócios legais. Proteção, isolamento. No meu orçamento está tudo incluso isso. Por que eu incluí isso? Porque eu vi que eu minimizava muito eu maximizava o meu tempo com isso. Porque você pensa bem, o cliente está no seu trabalho, já é difícil ele comprar material, já é uma novela ele comprar material. Às vezes nós temos que estar em contato com material de construção ou com a loja que ele compra. Então, como eu vou ficar ali? Olha, está acabando o espaçador, você tem que comprar, está acabando isso, não tem disco. Então, eu vi essa forma de maximizar o meu tempo. Então, isso está incluso no meu orçamento e talvez muitos que estão aqui na live estão perdendo ali dinheiro justamente por conta disso, porque ele quer tomar conta da sua obra e está ali dependendo do cliente. Mas e outra coisa, você tendo isso sob controle, você controlando isso, porque isso é uma coisa que você controla. A coisa que você controla, você consegue maximizar. Diferente da chuva, que você não controla a chuva. Então tem dia que você não vai, você tem que trabalhar por fora, você não controla, você vai fazer o quê? Então isso né? Agora, o que você controla, você consegue maximizar. Então, eu trouxe isso para o meu orçamento, isso me ajudou demais a maximizar meu tempo e também ajudou na qualidade do meu trabalho. Porque às vezes tem um disco que custa, por exemplo, R$120. Tem cliente que não vai comprar, mesmo sabendo que aquilo ali vai ser bom para o acabamento dele. O cliente não vai querer. Se você falar assim, eu tenho que fazer distensionamento, é uma coisa técnica, né? Uma coisa que é técnica. O cliente não sabe o que é isso. Não quero não, a broca é R$90. Aí você tem que ir até embora da obra de um homem desse, velho. Você entende? Então uma coisa que além de você maximizar o seu tempo, você vai aumentar a sua qualidade muito, e muito. Agrega valor, né? Agrega valor, E também tem cliente que gosta, porque o cliente, pode ficar tranquilo que isso aqui é por minha conta, e então você não vai... para você ter uma ideia, eu não uso massa plástica, eu uso a cola Tenax, que é uma cola epóxi diferente, mas está incluso no orçamento. Porque assim, se eu pedir o cara para comprar 1 quilo de Tenax que custa R$300, mesmo sabendo que vai ser bom, ele não quer. Mas eu quero, porque eu quero qualificar o meu trabalho, eu quero que o meu trabalho seja diferente. Isso é muito importante para quem está começando agora. Então, assim, você que está começando agora, eu sei, Lucas, que para quem está começando agora, é difícil mostrar isso para o cliente. É difícil. Na verdade, o cliente, às vezes você nem precisa falar para o cliente, mas quem está começando, eu sei que é muito complicado. Mas você tem que ser guiado por isso. Porque se você não ter esse seu plano de orçamento, você nunca vai ter. Porque os clientes que vão chegando, você tem que educar os seus clientes. Porque os clientes que vão chegando, eles vão chegando igual o outro, não, isso aqui eu compro mais barato, isso aqui tá... Então você tem que educar, porque o cliente que vai te indicar, ele fala, o menino aqui, ele te entrega, é um pouquinho mais caro o orçamento dele, mas ele tá te entregando uma cola diferente, um espaçador diferente, ele tá te entregando um disco que faz um corte bonito. Isso você pensa que não, mas isso é tudo visível. Isso é detalhes que você ganha cliente, que você ganha qualidade, então isso é muito importante, isso é muito legal de você apresentar para o cliente todo esse material. Até porque o cliente ele quer saber que o problema dele está resolvido ali, né? Então, quando você oferece aí todo esse acabamento, essa qualidade... Esse suporte. Exatamente. É isso aí. E olha, Lucas, aqui não calcular o tempo real da obra. Também é uma coisa que a galera precisa desvincular isso deles, porque muitos pedreiros chegam, olham assim, não, isso aqui eu faço com 2 dias. Isso aqui tal. Aí chega um porcelanato de 1,20 m por 1,20 m, ultra compacto, difícil de cortar. Você vai cortar 2 peças, você quebra, você fica brabo no mundo, o pessoal fica brabo, aí não consegue cortar mais, é complicado. Então, o tempo real de obra, principalmente, Lucas, quem já é experiente, eu tenho um jeito de fazer que eu acho que é muito interessante, a galera tinha que aplicar isso, que é o seguinte: toda obra que eu faço um relatóriozinho, parece que é besta, mas é um relatóriozinho, por exemplo. Instalei revestimento de tal marca, que era muito difícil de instalar, eu precisei distensionar ele 3 vezes para poder chegar ao resultado. Eu coloquei 7 peças num dia, porque eu precisei de dar um suporte melhor. Então, assim, eu crio um relatório para mim. Isso não é uma coisa de outro mundo, não. Grandes empresas
trabalham assim. Nós trabalhamos assim aqui. Não é? Grandes resultados vêm com isso. Então, assim, se você tendo essa cartilha, você tendo esse manual, você minimiza o seu risco quase a zero. Eu sei que obra, como eu disse no começo da live, é muito variável. Pode acontecer coisas em qualquer momento, principalmente porque a gente está lidando com pessoas e pessoas são complexas. Tanto o cliente quanto outra equipe que tá no meio, que é... Tanto outra equipe que está no meio, pode ser pintor, pode ser marceneiro, pode ser carpinteiro. Então, assim, eu sei que existem essas variáveis, mas tudo que você tentar diminuir, você vai chegar num resultado melhor. Porque parece que quando eu estou falando assim, pô, eles falam, pô, JBM deve ser fodão, ele deve ter lucro em toda a obra. Mas não é assim, não. A gente, graças a Deus, com todo esse sistema que a gente está tendo, a gente está minimizando o risco e muito. Só que tem muita gente que acha que isso é bobeira. Então a gente tem que, aqui, a galera que está aqui, aproveitar isso. Falando nisso, Lucas, se a gente puder passar todos esse slide aqui mesmo para a galera lá do grupo, para eles terem talvez um insight melhor, né? Talvez aqui, né? A galera está aqui anotando, talvez, mas talvez vai ter um insight melhor, talvez vai esquecer alguma coisa aí, e com esses tópicos aqui, eles vão entender, talvez, de fato, melhor. E, ó, o tempo real aqui, dificuldade inesperada do material, que é o que eu estou falando, condições climáticas adversas, que você não tem controle, que pode ser chuva. Cara, eu acredito que muitos aqui fazem isso, mas pedreiro tem que ficar ligado aqui na previsão do tempo, Lucas. Principalmente quem tem equipe. Por exemplo, hoje eu vou fazer a piscina. Mas a previsão de chuva é 80% 2 dias, e o que eu vou fazer com a minha equipe? Como que eu vou lidar com a minha equipe? Porque tempo gasto... Eu não posso mandar os caras para casa não, moço, que os caras querem trabalhar. Verdade. E quem vai pagar o dia deles? Então, assim, ó, por isso que eu falo, isso é tempo real, tem muita coisa que pode acontecer. E também sobre equipe, não vou destrinchar, porque também é assunto talvez para outra live, que a gente pode falar, né, aqui. E também, se eu for falar, não vai dar tempo de falar tudo. Acesso restrito no local, que seria condomínio, tem horário, tem que começar 8 para... Aqui na minha cidade tem um exemplo muito legal. Tem um prédio aqui que eu tenho que começar 8, parar 11, voltar 12 para 4. É um trabalho, moço. Nossa, como que produz Aí eu assim? fico mais... E os homens é brabo, moço, que só pode descer material na terça-feira e subir material. Olha que problema. Aí você sabe, Lucas, o que acontece? É interessante falar isso. Você está vendo a complexidade que tem, que o condomínio que a pessoa mora, talvez o revestimento que a pessoa quer, que é um revestimento caro, que você precisa ali mensurar, e às vezes isso tudo cai para nós, que não é nosso. Quem mora no condomínio é o cara, não é eu, é o cliente, não é eu. Quem escolheu um revestimento mais difícil de trabalhar foi o cliente, não foi eu. Então isso não pode cair sobre nós. Quem tem que pagar isso, de certa forma, é o cliente. Igual eu tô falando, não estou aqui sendo, você está sendo agressivo, mesquinho. Não. A pessoa que quis, se ela quisesse botar uma cerâmica 60 por 60, ela não pagou mais caro pelo aquele produto. Então, como que ela quer que chegue alguém, qualquer um, e instale em qualquer valor? São fatores externos que influenciam diretamente no orçamento do profissional, né? Diretamente, isso aí. Interferências de outras equipes na obra, que é o que a gente estava aqui falando, burocracia e liberação de áreas, porque tem uma coisa muito, muito legal aqui. Tem que ser muito bem estudado. A obra é um negócio muito legal, cara. É muito gostoso quando você tem uma equipe alinhada. Por exemplo, eu estava numa obra que... É nessa que eu estou, na verdade. Precisava fazer uma impermeabilização da piscina. Aí o que eu fiz? Eu trabalhei a maior parte por dentro. O rapaz fez a impermeabilização. A gente precisava de ter o tempo de cura. A gente saiu da obra, que a gente já tinha outra obra, já tem outra obra em andamento. Fizemos o trabalho na outra obra, para depois voltar e trabalhar nessa. Você tem um monte de obra, sai pulando em galho em galho. Não. Eu tenho equipe, então tem que ser tudo programado, tem que ser agendado. Pode ser que dê errado? Com certeza. Mas se der certo, nós estamos... a gente cria esse espaço para dar certo. Isso não é sorte, é criado uma atmosfera... Como dizer assim, né? Um planejamento para dar certo. Então, isso é muito legal. E é muito bom. Obra é muito legal quando tudo dá certo. Claro, não é tudo que vai dar certo. Alguma coisinha vai pecar. Mas quando 90%, 70% da obra dá certo, é muito gostoso, é muito legal. Não cobrar custo de deslocamento. Cara, isso aí também é uma coisa que muita gente peca. Eu vou falar aqui um negócio legal. Eu tenho um custo por quilômetro, que também é um assunto que depois a gente pode passar aqui para a galera. Eu tenho um custo por quilômetro. Quando eu vou na visita técnica, eu sei que eu vou gastar 10 quilômetros todo dia para ir naquela obra. E eu sei que eu vou gastar 3 meses, eu vou gastar 70 dias de trabalho,
70 dias vezes e tal, eu tenho o quanto que eu vou me deslocar. Aí o pessoal fala, pô, mas você tem que cobrar isso? O cliente, na verdade, nem vai saber disso. Mas você sabe por que eu tenho que cobrar? Porque isso é profissionalismo. Isso é profissionalismo, é chegar no horário, é ter condução para você ler. Isso é como você tem ferramenta. Pô, quando eu tenho ferramenta, eu tenho que cobrar depreciação, porque eu tenho ferramenta. É mais caro minha mão de obra do que um cara que só tem uma serra marca. Aí, que essa depreciação também é um assunto para outra live, mas você entende que eu tenho uma depreciação, eu tenho um custo para me fazer um serviço de qualidade, o cliente quer um serviço de qualidade, então ele tem que pagar o meu valor porque eu tenho ferramenta, eu preciso ter depreciação, eu tenho deslocamento, eu vou conseguir fazer essa obra ser mais rápida porque eu tenho deslocamento, eu chego no horário. Enfim, isso tudo tem que ser cobrado e muita gente pecando nesse ponto e deixando margem, né, perdendo margem de valor. Não visitar a obra para orçar também, que foi tudo isso que a gente está falando, né? Você vê que como é tudo ligado e como tudo faz com que a gente saia desse metro quadrado. Porque para você fazer um orçamento bem feito, para você fazer uma visita técnica bem feita, você precisa de tempo. De tempo para olhar a obra, precisa de tempo para saber o que tem que ser feito, né? Aonde você tem que bater. O material está lá embaixo no prédio, eu preciso subir ele para o terceiro andar. Esse custo não é nosso, esse custo é do cliente, ele que mora no terceiro andar. Tudo isso é envolvido. Eu vou solucionar o problema dele, eu vou levar o material, vou instalar, né? Então, para você ver como que isso tudo influencia. Sim, e o tempo, quando você vai com o tempo, você tem mais tempo, né, para olhar cada detalhe. Às vezes tem alguma coisa que passa desapercebido, mas com um olhar mais atento você consegue prever que aquilo ali vai te dar problema lá na frente, né? Na hora da execução do seu trabalho. É isso aí. Ô, Lucas, temos alguma pergunta na live? Temos algumas aqui, deixa eu... Você quer... É porque eu tenho aqui uma fórmula legal para a galera, mas eu tava querendo segurar um pouquinho, né? Porque é uma fórmula que a gente vai passar de fazer para você conseguir... Porque eu tô falando aqui, não é por metro, mas, pô, JBM, como que eu vou cobrar isso, então? Como que eu vou fazer? Então, eu tenho uma fórmula legal aqui para passar para a galera. E vamos segurar um pouquinho para a galera aqui. E tem uma pergunta aqui, ó. Tem um comentário falando que lá eles fecham sempre mais barato, que perde muito orçamento assim. Diferença, às vezes, de R$1.000 já perco. Isso é bom ele ter falado isso, que assim, a gente precisa se policiar com isso, porque assim, olha, a gente não pode fechar orçamento a todo custo, cara, porque a gente sempre, se nós não botar um ponto final nisso, nós vamos sempre trabalhar a todo custo, e a gente não pode trabalhar assim, porque a gente não vai ter margem porque como a gente não trabalha para alguém, a gente tem responsabilidade, e essa responsabilidade precisa ser gerada em margem de lucro. A gente não pode só tirar o dia, porque aí é mais interessante a gente trabalhar dia para outras pessoas, né? E imprevistos acontecem, né? Aconteceu com você recente, né? Uma placa lá que deslocou, soltou próximo à porta ali, né? E isso, cara, não sabe o que aconteceu naquela placa? Teve não apareceu o pai. Você sabe que filho feio não tem pai, né? Mas aconteceu que caiu alguma coisa lá, uma ferramenta, e quebrou. E aí ficou para mim, né? E assim, ô Lucas, eu não ia cobrar essa placa, eu nem cobrei do cliente. Você sabe por quê? Porque ninguém apareceu para poder tomar conta daquilo ali. E o cliente era um cliente tão bom meu e eu tenho tanto serviço lá que ficou enviado. Isso acontece, tá vendo? Eu tô falando aqui que a gente precisa cobrar, precisa isso. Mas você tá vendo? Você tem que ser moderado também em alguma coisa. Você não precisa ser a ferro e fogo toda vez. Ali eu acabei nem cobrando, mas foi um trabalho exaustivo. É muito melhor você botar 20 metros de porcelanato do que você arrancar uma peça. Então, assim, mas você precisa mensurar algumas coisas. Algumas coisas precisam ser mensuradas, precisam ser dimensionadas, porque o cliente que é bom, às vezes a gente é engraçado, Lucas, que assim, o cliente que é ruim, ele não paga um serviço a mais e a gente fica brabo. Pô, aquele cara não me pagou. Aí o cliente bom, você faz um serviço a mais, ele quer te pagar, você nem quer. Não quer não. Tá bom assim. É um trem. E chega a ser esquisito. Mas a gente tem que ficar veaco com essas coisas. A gente tem que ter um jogo de cintura para certas coisas, porque pode ser que também aquele cliente te traz 15 clientes, sabe? E 30 clientes, e isso vai dobrando, isso vai vindo. Então,
E aquela questão, principalmente quem está começando agora, teve muita pergunta também, o que eu faço? Que conselho você me dá que eu estou começando agora? Quem está começando agora, cara, só pensa em entregar qualidade, só qualidade. Porque é a qualidade que vai te colocar. Você precisa ter um trabalho de marketing, de brand, de tudo isso. Tudo isso você precisa estudar, tudo isso você precisa. Mas quando você está começando, não só tem quem está começando, né? Isso você vai levar para a sua carreira inteira. Mas a gente precisa entregar só qualidade. Esquece as outras coisas. Muita gente corre atrás do dinheiro. Isso aí te machuca, isso aí te estraga. Quando você faz uma coisa com qualidade, né? Com paixão, com alegria, o dinheiro vem sozinho. E outra coisa, quando você entrega ali coisas que você não quer... tem gente que... Eu custo acreditar nisso, mas tem gente que quer entregar um trem mal feito. Quer mesmo. Uma pessoa dessa, ela tem aquele voo de galinha, sabe? Ela voa e cai de vez. É o famoso voo de galinha. A gente não pode ter isso. A gente tem que, só crescendo, só subindo, e quanto mais alto a gente vai levando qualidade, e vai chegar um ponto que ninguém vai mais brigar sobre valor, porque todo mundo já sabe o que você é capaz de fazer. Todo mundo sabe a qualidade que você entrega, que você entrega no tempo, que você tem todo um estudo, tem todo um planejamento para você entregar a sua obra e tal. Então isso é muito importante. Não precisa defender tanto essa questão de, meu acabamento, o pessoal já percebe ali no seu... Olha aqui, eu vou contar uma coisa para vocês muito engraçada, cara, e eu escutei isso recentemente de um cliente, que ele é um cliente legal. Nossa, cliente massa. Só que aí eu fui cair na besteira de falar com ele assim, olha esse meu 45 graus aqui, olha isso aqui, que você não tá vendo isso aqui não? Ele falou assim, cara, isso é sua obrigação. Você acredita que ele falou isso comigo? De você entregar um serviço bom é a sua obrigação. Mas você sabe, Lucas, que de fato ele tá certo? Certo. Ele tá e o meu preço foi para me entregar mesmo. E eu tô entregando. E eu sei que é isso. Só que me bateu um negocinho que eu nunca mais vou falar isso, não. Vou deixar a pessoa ver. Eu fiquei até sem graça e que ele tinha razão, aí, sobre tudo isso. Então, assim, você não precisa... o seu serviço já mostra. Quando você faz ali, quando você tem um orçamento bem dado, você faz um serviço com qualidade, você limpa, você tem... tempo de limpar a obra, que isso é verdade. Eu mesmo não consigo, de jeito nenhum, trabalhar numa obra bagunçada, cara. E isso faz relação com o orçamento. Você está vendo como que o orçamento é uma parte crucial do trabalho? O orçamento ele faz com que você tenha mais qualidade, que você entregue um serviço mais bonito. Porque se você tiver pouco dinheiro para trabalhar, como que você vai fazer? Como que você vai entregar? Como que você vai pagar a sua equipe? Jonathan, tem uma pergunta aqui, Vamos responder essa última e aí a gente avança daí. Tá. Frederico, ele perguntou, já tinha visto essa pergunta, alguma pergunta parecida antes, mas aqui no chat, mas eu perdi ela e eu vou aproveitar dele para fazer. O que vocês acham de orçamento por PDF? Especificações sobre trabalhos executados, desistência, valor de entrada, para agendamento do trabalho, etc. Inclusive, É sensacional. Se você utiliza alguma ferramenta, aí indica para o pessoal. Não, então, assim, é sensacional. Claro que tem muitas ferramentas que elevam o nível, mas você fazendo PDF, Lucas, já é maravilhoso, você entendeu? Porque você já está sobressaindo a muitos, que ali entrega um papelzinho ou escreve no WhatsApp, você entregando no PDF e fazendo todas essas especificações, que de fato é o que tem que ser feito. Aqui tem a gente está até passando na frente aqui, mas já posso falar sobre isso, que a gente tem que, o fechamento do trabalho, você tem que falar coisas concretas, coisas verdadeiras. Não fala uma coisa para agradar o cliente, fala para fechar o serviço. Porque quando você fala, quando você escreve, você vai ter que cumprir. Então, faça uma coisa verdadeira, faça uma coisa que você consiga entregar e explique. Explique o que está no orçamento e o que não está. Escreva, né? Então, se você faz isso tudo no PDF, cara, vai chegar lá na frente, olha, você leu o meu orçamento? No meu orçamento lá estava escrito. Ó, Lucas, em termos do PDF, a gente também tem que ter o contrato, mas isso aí também é assunto para outra live. Além do seu orçamento, você tem que ter o contrato que está tudo especificado o que você vai fazer. Isso, cara, a gente tem que fazer. Eu sei que eu peco às vezes em alguns, porque eu tenho os clientes já fiéis, né, aqui, e às vezes eu peco, eu nem passo. E assim, cara, não é legal, porque você tem que ter um padrão, e quando você tem o padrão, às vezes isso aí, por outro cliente, você acaba não fazendo também, e pode ser aí que você tenha um problema. Aí o cliente quer fazer alguma coisa que talvez você não
tem, e aí acaba criando aquela coisa ruim, né? Acaba que não é bom. Você tem que entregar uma coisa para o cliente, você tem que deixar o cliente feliz, porque é dali que vai vir outra. Porque 10 clientes falando bem é legal, mas um falando mal já te estraga tudo. Vale Então, pelos assim, 10, né? por isso, aí, ô Lucas, tem uma questão, o cara tá falando, JBM, mas isso é trabalho no mundo. Isso não é muito trabalho, esse é o trabalho. Esse é o verdadeiro trabalho, não é que é muito trabalho, esse é o verdadeiro trabalho. É por isso que eu falo que o orçamento é uma parte crucialzíssima, antes de você começar. Ali você vai ter um resumo do que você vai fazer para o cliente também. Então é muito legal. Sabe uma coisa que eu tô já fazendo, que é o acompanhamento de obra, é uma coisa muito legal. Não precisa ter um aplicativo, não. Se você fazer um grupo de WhatsApp e você fazer um acompanhamento, cara, isso é muito legal, isso é muito bonito. O cliente fica, talvez tenha um dia que o cliente não vai na obra, o cliente está viajando, você fez aquele acompanhamento, isso é um negócio bonito demais. Só abrindo um parênteses, tem muito aplicativo que já monta o orçamento bonitinho lá, faz o contrato, mas assim, se você fizer um orçamento no Word, você já me mandou um exemplo do seu, né, Jonathan? Você não utiliza nenhuma E plataforma, você utiliza o próprio Word, você tem o seu o modelo próprio, lá e você atualiza para cada obra. Então, tipo, você como profissional não precisa pagar cento e pouco lá numa ferramenta, numa não plataforma. precisa. Se você tiver, top de linha. É, Mas eu falo assim, né? E você sabe, Lucas, o que eu notei? Eu sempre quis ter um aplicativo para parecer mais profissional, mas você sabe que eu notei que quando eu escrevo no Word, quando eu faço um PDF, eu tenho uma conversa clara, eu tenho uma conversa mais clara, eu tenho um contato, uma conexão melhor com o cliente. Você acredita nisso? Que é muito mais explicado do que eu botar lá. Aí lá tá uns critérios totalmente diferentes, uns critérios que não pode. limita caractere no campo, aí você não pode colocar o que você É quer. isso, talvez aquilo não tá falando a linguagem do cliente, sabe? Uhum. Aquilo só tá falando uma linguagem profissional que talvez o cliente nem tá entendendo. Então, assim, quando você já faz um PDF ou faz um no Word, faz com a sua própria linguagem, já é uma coisa muito legal. Ô, E Lucas, nosso esse do tempo. grupo eu gostei. Só. Esse do grupo eu achei muito legal, hein, cara? Nunca Legal, tinha isso, ouvido. cara, sabe por que isso cria credibilidade? Olha eu enrolando. Sou pedreiro, tá, gente? Tem coisa que não sai, não. Eu não sei se isso é sotaque dos capixabas, só pode. Pro cliente, porque, pô, ele tá vendo a obra dele todo dia. Você pode. É coisa rápida, ô Lucas. Você não precisa fazer o dia inteiro. Chegou no final do dia, fulano, hoje a gente fez a primeira mão de impermeabilização, olha que legal aqui. Essa Uma foto. impermeabilização é muito bom, porque isso, se você tiver num prédio, isso vai evitar vazamento. E olha que legal como que tá ficando aqui, olha, amanhã a gente vai dar a segunda mão, vou mostrar para você. Bicho, é muito legal. Isso cria uma conexão muito grande com o próprio cliente. Isso faz com que, pô, eu tô pagando aquele cara, mas que pagamento bem feito. Ó, quem chegou aqui, ó. Quem tá aí? Demorou, mas chegou, né? Beleza? Tudo na Tudo certo? régua. Tudo bom, Ricardo? Ô Lucas, e Vamos. vai, a live vai cair? Não, não. Vamos. Não? Então tá. Então posso falar mais um pouquinho? Não, vamos falar aqui, vou falar sobre a fórmula pra galera. Deixa eu mudar o slide aqui. Você quer mostrar? Que vai ser legal, né? Vamos pra fórmula, que a gente já destrinchou, que legal pra galera, eu acredito. Show. Tá na tela. Tá na tela? Vamos lá. A nossa fórmula aqui, legal, galera. Olha só como que é legal fazer um orçamento. Como que não é tão... É completo, mas também não é tão difícil. Olha só. Tempo vezes valor da hora. Olha que legal. Então, assim, quem tem experiência é mais assertivo ainda, tá, Lucas? Quem tem experiência para fazer essa fórmula. Mas quem não tem, é válido você pedir informação. Vou dar um exemplo bem legal aqui. Aquelas pedras moledos. Eu recebo muito. Quanto você cobra o metro? Quanto dá para fazer por metro? Olha, quando você nunca fez, é legal você pedir informação. Mas quando você fazer, faça o seu relatório, porque é dali que você vai ser assertivo. O JBM faz 2 metros por dia, mas o JBM
trabalha em 2, o JBM faz isso, faz aquilo, ele já tem experiência, ele já tem uma ferramenta diferente. Você vê como que não dá para se comparar a muitas coisas, mas dá para você ter uma base. Então, olha o exemplo. Eu gasto 2 metros por dia e meu valor de hora é X reais. Então, você já tem aqui o seu primeiro passo da sua fórmula. Mais consumíveis, se você tem no seu orçamento. Se você não tiver, você tira. É muito simples. Mais complexidade, que a complexidade envolve todo aquilo que a gente falou lá no começo, que é carregar material a certa distância, é fazer corte de 45, é fazer nicho embutido, colocar um revestimento diferente, colocar um castelato, colocar uma borda térmica, colocar granito, colocar uma ilha. Cara, tem N coisas que pode ter complexidade que vai entrar nessa fórmula. E a margem é a margem de lucro que você tem que ter. Você tem que ter um lucro porque aqui o tempo hora é o valor do seu salário, vamos dizer assim. E é o valor do seu salário e o valor do salário da sua equipe. A margem já é o seu lucro, porque, cara, você tem responsabilidade da obra, você tá uma responsabilidade da obra. Cara, eu vejo as pessoas achar que a obra é uma coisa sem responsabilidade, mas não, cara, é uma responsabilidade muito grande. É muito grande com o material, com o sonho do cliente. Cara, o cliente olha um 3D das arquitetas, tá lá aquela coisa maravilhosa, moço. A arquiteta faz um S lá e você tem que fazer, aí. Você vai fazer o quê? Então a responsabilidade é muito grande. Cara, eu tenho um negócio bem legal aqui que eu tava fazendo, não sei, talvez a galera aqui viu. Eu tava fazendo um stand, tô fazendo ainda, no stand aqui no material de construção, numa boutique aqui de piso, que literalmente é um S. E eu falei, cara, você viu? Cara, é horas trabalhadas, não é assim que a galera falou, pô, JBM, você fez tão rápido. Não, moço, é muitas horas trabalhadas. Só para cortar a tira, você fica são 160 tiras de 5 centímetros para você cortar, polir. Olha só que complexidade. O bom é que a 120 tem a régua ali que dá para você tirar. Não, aí maravilha. Olha que legal. Ó, tá vendo como que você tem que ter ferramenta? E tá no Black, tá na Black, né, não, Lucas? E tá na Black. Tá na Black e tá ainda, se você comprar aqui, tá com o seu nome, hein? Então, olha para você ver como que as coisas são. Então, essa margem é para você ter tudo isso e para você ter lucro. Porque não adianta nada você trabalhar, tirar o dia e você não ter o lucro da sua responsabilidade e de tudo mais. Então, uma coisa muito interessante de se falar também. Eu vou dar exemplo para a galera entender melhor. Há uns tempos atrás, eu fiz uma escada de quartzito, que eu vou chutar um valor aqui. O cliente gastou 120 mil de pedra, de granito, de quartzito, de granito. Aí eu vou instalar. Ah, JBM, mas você vai cobrar 120 mil também de material? Não é isso, porque eu sei que eu não vou quebrar tudo. Deus me livre. Aí, pô, que profissional sou eu, que eu vou quebrar os degraus tudo, vou quebrar. Eu sei que eu não vou quebrar tudo. Mas, cara, tinha uma peça lá, tinha 2 peças de 1,60 m por 1,60 m, que tava ali chegando a quase 300 quilos. Aí, assim, para uma peça daquela eu carregar, na hora de descer, ela quebrar, não é até fácil, sabe? E ali não envolve técnica, envolve tudo, mas a gente é ser humano, a gente pode errar. Aí uma peça daquela é uma chapa. Aí, vamos dizer, uma chapa dessa é 8 mil, aí acabou. Até o valor do meu orçamento vai embora. Você entende como que o orçamento é tão importante, cara? É muito importante, é muito importante. O orçamento é uma coisa que é quase, sei lá, eu estou para te dizer que é mais do que 50% do seu trabalho. É sua segurança, orçamento, né? É a sua segurança. E ô Lucas, tem umas coisas aqui legais aqui para baixo, que nós estamos recapitulando aqui, mas eu acho que a gente está recapitulando desde o início, né? A gente tá batendo na tecla aqui bem legal sobre o metro quadrado. E olha, gente, eu sei que obra tem seus defeitos, tem o seu tempo ali, que é um tempo, às vezes você perde 2, 3 dias, no final você perde 2, 3 dias ali porque você porque teve chuva, porque teve piso que quebrou, porque eu sei, tem muitos erros que pode acontecer. Eu sei que talvez na sua região o valor por metro ainda tem isso, mas está na hora de você mudar isso, está na hora de você explicar, talvez você vai ter que explicar isso para o seu cliente. Então, assim, vamos criar uma comunidade e vamos tirar esse metro quadrado. Isso não funciona para nós, que tem uma empresa de revestimento, que tem uma empresa que faz acabamento.
que é focada nisso. Reeducar o mercado, né? É isso, porque foi criado essa linha, cara. E essa linha foi criada, vou ser sincero, para os construtores, para os clientes, não para nós. Foi criada para eles. E nós não pode deixar a galera, eles manipular a gente. Porque é só nós que sabemos o quanto a gente se dedica, o quanto a gente está ali na obra, o quanto peso a gente pega, quanto sol a gente pega, o quanto tudo isso que a gente faz. Entendeu? Isso tem que ser, cara, isso tem que ser mensurado. Eu tô te falando, não tô querendo ser estrelinha. Ah, o pedreiro que bota sombrite para trabalhar na sombra. Não, isso é inteligência. Já cansei de trabalhar no sol, moço. Não, Trabalhei muito no sol. Então, aonde o cara tem que trabalhar para ter uma qualidade de vida, né? Poder sair no qualidade. final de Não, semana, viajar. o profissional tem que ter um mínimo de conforto, Lucas. Quando eu O falo mínimo conforto, não, tem que cara, ter o conforto, né? o conforto que eu estou dizendo é o seguinte: quando você trabalha no escritório, quando você vai no escritório de contabilidade, quando você vai no escritório, qualquer escritório, o escritório tem ar-condicionado ou não tem? Isso, se não tiver, vai ter calor. Qual que vai ser o seu desempenho? Seu desempenho ó, vai lá embaixo, certo? O ar-condicionado já virou, sei lá, é obrigatório, porque o seu desempenho aumenta. Como que você vai trabalhar no calor? O pedreiro é a mesma coisa, cara. Quando você está trabalhando no sol, o seu cansaço aumenta, o seu desempenho diminui. Então, esse tipo de tudo que eu estou falando aqui é para sua produtividade. Isso aumenta a sua produtividade. Isso é bem legal. Isso é normal. Fala pedreiro Nutella, né? Nutella é quem não tem informação. Acho que foi o Dudu que disse aqui que quem vende metro quadrado é fábrica de revestimento. Olha aí que legal, ó, que frase bonita de gente colocar. Faz um post lá, Dudu. Faz um post lá, quem vende. A gente tem isso aí, ó, a pessoa tem que comprar a nossa qualidade, não é isso não. Ô Lucas, eu acredito aqui que nós atingiu uma galera legal, acredito que a gente falou muita coisa legal. A gente vai disponibilizar esse material, se você permitir, se o Guilherme permitir isso aqui, para a galera já botar isso na sua empresa, e mudar esse jeito de cobrar. Ô Lucas, eu queria também falar aqui, eu posso falar mais um pouquinho, né? Com certeza, pode sim. A galera espera mais um pouquinho, galera. Tá cedo ainda, né? Ô Lucas, a gente tem que... Eu até perdi a linha, falei do Flamengo, perdi a linha. A gente tem que mensurar aqui algumas coisas que eu vi aqui o rapaz colocando aqui, Lucas, não sei se você viu, que aconteceu um acidente aqui, eu não sabia, o rapaz até falou, bem na beira aqui do Espírito Santo aqui, eu não sabia que teve um acidente com um revestimento de 1,20 m. Coitado, acho que parece que veio a falecer aqui, ele disse. Para você ver como que é importante, cara, esse negócio de transporte de cuidado. Porque, assim, igual eu tô te falando, a internet é a terra de sem lei, né? Vamos dizer assim. E tem muitos profissionais, cara, e aqui não estou dizendo, eu não estou vendendo ferramenta, não estou vendendo nada disso. Eu não estou vendendo IPI, nada disso. Eu estou falando para você coisas assim, que nós, que depende do trabalho, a gente não tá aqui por hobby. A gente não vai fazer um serviço e pronto. A gente está trabalhando. Eu já tenho, cara, eu tenho 20 anos de obra, pô. Eu sou novo, cara. Eu nasci dentro de obra. Eu trabalhei, né? Nasci dentro de obra. Eu desamassava prego quando eu era mais novo. Eu vim da estrutura. Cara, eu vim da estrutura, eu gosto demais, é muito gostoso trabalhar com a estrutura, é gostoso pra caramba. Mas assim, a gente vem com a herança de que a gente não teve informação, aí a galera vem vendendo, não precisa de ventosa, não precisa disso, não precisa daquilo. Cara, hoje as informações estão aqui, ó. Olha só, a gente está fazendo uma live, passando uma informação legal, a gente está discutindo de informação aqui, a gente está, talvez aqui, talvez muita gente tinha esse conceito aqui e não tinha confirmado com outras pessoas, né? Então, assim, a gente tem informação. Eu, na minha época, aqui na minha cidade, por exemplo, para mim ir atrás de informação, a gente tinha que ir no Instituto Universal Brasileiro, que nem no Senai tinha, cara. Eu não sei se você já viu o Instituto Universal Brasileiro, Lucas? Já. Instituto Universal Brasileiro, eu vi uma cartilha no correio, moço. Você fazia a prova, fazia hoje, mandava lá pro... Cara, era barra, cara. Era uma coisa muito... As informações eram assim. Eu sou, apesar de eu ser novo, mas eu sou desse tempo porque eu comecei muito cedo e as informações eram isso. Quem vem de herança, assim, de família trabalhar, sabe que
passar conhecimento era difícil. Nem quem era família. Quem era família, que você vê que talvez era para ser mais fácil, era difícil. E você imagine quem trabalhava com um profissional que você era só ajudante dele. As informações não eram passadas, não. Você tinha que aprender na marra. Então, assim, as informações... o mercado está aquecido. A Bumax quer vender, a Bumax... Fato. Eu não sou. Eu trabalho porque eu gosto do que eu faço, mas eu trabalho pelo meu lucro. Porque eu não sou nenhuma instituição filantrópica. Olha que falei bonito agora. Não sou nenhuma... eu preciso desse lucro, a Bumax precisa, outra empresa precisa. Então, assim, o mercado está aquecido e, em vez de nós tomar vantagem disso, as pessoas acham que, né, que a vantagem... Não é nós, porque um sistema de movimentação igual Ventosa custava um rio de dinheiro. Quando eu comprei era 800, 900 reais. Era coisa importada. E hoje uma Ventosa tá o quê, Lucas? Quantos que tá o Black? Você tem aí para falar? Uma Ventosa tá... De cabeça não, sabe? Mas vamos botar 280 reais, que eu acho que a Ventosa era mais ou menos isso, 300 reais. Acho que menos. E menos. Olha só. E a galera falando que pegar na mão é mais fácil o piso, sendo que ela te dá conforto, segurança e infinidade de coisas que... Cara, eu tenho 20 anos de obra, tem pedreiro que talvez está na live aqui, ou que... Existe muitos pedreiros que tem 40 anos de obra pegando piso na unha, que é como que eles gostam de falar. José Vieira comentou aqui que tem 48 anos, começou com 13 anos. Olha só, ele tem 48 anos. Pergunta a ele. Ele vai... Fala aqui, José. Ele vai me dar razão. Pergunta ele aqui para você ver. Nós no Brasil, porque muita gente fala assim, o básico funciona. Cara, você quer falar isso para nós no Brasil? Nós trabalhamos com básico tem 10 anos que o que tem 10 anos? Tem 5 anos para trás que começou isso a chegar para nós. Nós trabalhamos com básico toda a nossa vida. A gente fazia ferramenta, rapaz, para a gente trabalhar. E eu acho muito engraçado que tem gente que vem aqui falar aqui no Instagram, que vem postando vídeo, que trabalha 8, 10 anos, que tá achando que ele sabe o que... Rapaz, trabalhar com básico, nós sabemos o que é isso, moço. Eu lembro, o meu avô era carpinteiro, meu avô mexia com muita coisa, com parte de pedreiro, assim, e eu lembro de estar ali com ele algumas coisinhas. Meu avô era italiano, brabo no mundo, tacava até martelo na gente, e nós trabalhávamos com básico, moço. O meu avô fazia broca de vergalhão. Muita gente eu acho que ainda faz broca de vergalhão. A gente trabalhar com básico é o que a gente mais sabe. Então, assim, hoje as coisas estão acessíveis, tem coisas legais. Claro que tem coisa talvez que não funciona para mim, mas funciona para o Lucas, funciona para o José, funciona para o Natan. Então, assim, a gente tem sim que mensurar, não pode comprar tudo que está chegando. Mas tem muita coisa legal, cara, tem muita coisa que adianta. E eu vou te falar, nessa escassez de mão de obra, se a ferramenta nos ajuda 1%, já é de grande tamanho, já é de grande ajuda. Então, assim, a gente tem que plantar essa semente na cabeça dos profissionais, porque tem muita gente influente que está usando para influenciar não sei o quê. Então, só para finalizar, quero agradecer muito a galera que ficou aqui. Ficou um bocado de galera legal aqui, né, Lucas? Sim, foram 40 e poucas pessoas ao decorrer da live. Que legal, cara. É bom que a gente... E eu quero muito que isso, igual eu falei, que isso seja muito assertivo. Quero acertar muito com esse desempenho da galera. E a galera vai entender também aqui no conteúdo. O Lucas fez... E vou te falar, o Lucas fez Passei só algumas informações e ele fez um slide aqui que eu vou te falar, hein? Que profissionalismo. Eu queria aproveitar, pessoal. Hoje a gente fez uma enquete lá no grupo falando sobre cálculo de nivelador de pisos e a gente por muito tempo só teve o aplicativo para Android e a Apple recente agora aprovou nosso aplicativo, então agora vocês conseguem utilizar nossa ferramenta de cálculo de consumo de nivelador de pisos. Você só coloca lá o tamanho do revestimento e a área de aplicação e ela já te dá a quantidade de espaçadores e cunhas que vocês vão precisar para a obra. Já está disponível tanto no iOS para o iPhone quanto para o Android. É só procurar lá na loja de aplicativo do Bumax que encontra bem fácil. Show de bola. Muito obrigado pela atenção de todos aí. Foi uma live muito legal. Muito obrigado. Foi um prazer imenso. Foi um prazer imenso para mim, Lucas, passar um pouco do conhecimento. Eu acredito que... Um pouco? Eu acredito que a galera aqui deve ter compreendido legal. E durante esse tempo nós vamos convencer a Guilherme de fazer mais lives assim legal e para a galera. E espero que mais gente participe para a gente atingir para a gente poder ajudar, né?
não adianta ser luz e não iluminar ninguém, né, não, ô Lucas? Então, Verdade. para a gente poder ajudar e também as pessoas ajudar a gente, porque quando tem interatividade, isso também cria uns insights para nós mesmos, né? Então, isso é recíproco e é bem legal. Motiva para continuar também, né? Com certeza, com certeza. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima, né, não, Lucas? Até a próxima. Valeu.